Hey, what's up guys, Teacher Matt here, seja muito bem-vindo, bem-vinda meu guerreiro, minha guerreira, para mais um vídeo nesse canal, dessa vez mais uma análise de prova para vocês. Galera, me perdoem, tô um pouquinho doente, tá? Então se eu parecer um pouco desanimado, um pouco para baixo é por isso, ok? Galera, eu vim trazer para vocês a prova da ESA de 2025, desculpem pela demora, mas eu tava esperando eles postarem um caderno de prova para poder fazer a prova, tá? Mas sem mais enrolação, vamos para minhas considerações sobre essa prova. Galera, de nível de dificuldade eu coloquei 5 de 5. Aí você pode me perguntar, mas peraí, teacher, por que o nível tá 5 de 5? Tá mais alto do que o Defon? Galera, quando eu vou colocar o nível, eu considero também os setores diferentes da sociedade que fazem as provas. Se você for parar pra pensar nas pessoas que fazem a ESA, é um público diferente do público que faz a EFON. E esse público que faz a EFON tem um nível de estudo muito mais elevado. Então, para esse público, levando em consideração o nível de prova, eu coloquei 5 de 5. E por que eu coloquei esse nível, gente? A gente teve uma mudança significativa no estilo e no nível da prova, tá? Desde a época que eu fazia isso, a última vez que eu fiz a ESA foi em 2023 e ainda tava um nível aceitável de prova, mas eu achei que eles pesaram muito o pé no inglês esse ano. Achei que não tinha necessidade e assim, não me entra na cabeça uma prova para sargento ter questões de inglês mais difíceis do que uma prova para oficial, exceto, né, a EAR, porque a gente sabe que para você ser BCT na EAR você precisa de inglês, então obviamente que é plausível o nível de cobrança maior na EAR. Agora na ESA pra mim eu não vejo sentido, inclusive fazerem uma prova mais difícil do que a prova da SpaceX esse ano, tá? Vamos lá, meus acertos, eu fiz 9 de 10, tá? E novamente eu não consegui salvar o documento com as minhas anotações na prova. Algumas questões eu refiz pra mostrar aqui pra vocês, tá? Bom, de interpretação a gente teve 4 questões, sendo a mais difícil a 41 e a mais fácil a 44. De gramática a gente teve 6 questões, sendo a mais difícil a 49, que foi a questão que eu errei, e a mais fácil a questão 50. Bora dar uma olhada em cada uma delas. Começando aqui pela 41, ela diz o seguinte: Insert detached sentences 1, 2, 3, 4 and 5 into the right gaps of the text. The parentheses show where the gaps are in the text. Então, insira as sentenças destacadas 1, 2, 3, 4 e 5 nos espaços corretos do texto. O parênteses mostra onde estão os espaços no texto. Tá, então o que você tinha que fazer? Você tinha que analisar, de modo geral, o parágrafo, analisar as frases e ver onde se encaixava melhor. Então essa questão eu achei bem difícil, uma questão trabalhosa, tá? Você tinha que ler, reler, algumas alternativas estavam muito próximas umas das outras. Então assim, achei uma questão muito trabalhosa de se fazer, tá? Mas eu consegui fazer, tá? Quando eu fiz. Essa não foi a questão que eu errei, não. Bom, a questão mais fácil foi a questão 44. Which option has the correct statement about what is going on in the comic strip? Qual opção tem a afirmativa correta sobre o que está acontecendo na tirinha cômica? Então diz o seguinte: I can't do the hike today. Eu não consigo fazer a caminhada hoje. What is your excuse this time? I lost my other sock in the laundry. Então ele diz o seguinte: qual que é a sua desculpa dessa vez? E ele diz: eu perdi a minha outra meia na lavanderia. Tá, então ele tá dando aqui uma desculpa pro sargento. Na alfa diz o seguinte: The private has not avoided putting in some physical effort. O recruta não evitou fazer um pouco de esforço físico. Falsa. The private has not given the sergeant a lousy excuse. O recruta não deu ao sargento uma desculpa esfarrapada. Também tá errada. The private has hurt his foot. O recruta machucou seu pé. Também não. The private's behavior has pleased the sergeant. O comportamento do recruta agradou o sargento? Não. The private has slacked on his duties. Então o recruta relaxou nas suas tarefas, nos seus deveres. Essa aqui que é a letra certa, tá, gente? Então, uma questão muito simples. Cara, a questão de interpretar tirinha é geralmente muito simples quando vem na ESA, tá? Bom, vamos lá pra de gramática, né? A 49 foi a questão que eu errei, uma questão de prepositions. Era uma questão que te cobrava as regras de preposições. Então você tinha que estar com isso muito na ponta da língua, tá? E eu, obviamente, não tava, né? Pra eu ter errado essa questão. Mas eu refiz aqui pra mostrar ela pra vocês, tá? Então diz o seguinte: The preposition from in the second paragraph indicates origin or source. Então a preposição from, que é a de, no segundo parágrafo indica origem ou fonte. Certa, a preposição in no segundo parágrafo também é usada para cidades e países. Sim, tá certinho. A gente pode usar in Brazil, in Mexico, em Brasília. Então sim, tá certinho. The preposition on in the second paragraph is also used for seasons and month. Não, a gente não usa. A gente só usa com meses
se vier acompanhado da data. Então, on July 15th. E para estações do ano, a gente usa a preposição in last summer. The preposition in, a preposição in, no quarto parágrafo, também é usada para dias da semana. Não. A gente usa a preposição on para dias da semana. On Thursday, on Friday, on Saturday. O fragmento depends on, no terceiro parágrafo, poderia ser substituído corretamente com depend of. Não, galera, depend sempre depends on, tá? Então é a letra B aqui. Assim, achei a questão mais difícil, de modo que você tinha que lembrar as regras de preposição, que são muitas. Então você tinha que estar dominando as regras de preposição para você fazer essa questão, tá? Tinha outra questão também que eu achei muito difícil, que foi a 48, que é essa questão dos tempos verbais que tinham aqui. E era uma questão que você podia jogar com as alternativas, tá? Então, assim, não achei a mais difícil por isso, mas eu vi muita gente achando ela muito difícil. E pra mim a questão mais fácil de gramática foi a 50 aqui, tá? Read the comic strip, então ele tem aqui toda a tirinha pra você ler. Aí a questão diz o seguinte: The sentence, that girl over there is cute, shows an example of a feminine noun. Choose the option that correctly shows masculine and feminine equivalent nouns. Então, diz o seguinte, a sentença, aquela garota ali é fofa, bonitinha. Mostra um exemplo de um substantivo feminino. Escolha a opção que mostre corretamente os substantivos equivalentes de feminino e masculino. A gente tem primeiro que saber que os substantivos, de forma bem geral, eles são neutros. E aí a gente tem substantivos que a gente chama de substantivos de gênero inerente. Isso quer dizer que, na sua natureza, ele já determina o que é masculino e feminino, porque ele está relacionado diretamente ao sexo de uma pessoa. Então, por exemplo, boy, girl, father, mother. E aqui a gente já tem um, obviamente, que mostra essa diferença, que é uncle and aunt, tio e tia. Vamos ver as outras. People e peoples, isso aqui não é nem uma equivalência de gênero, isso aqui é plural, tá? Big and short, não são nem substantivos, isso aqui são adjetivos. Cousin and niece, tá, beleza, niece é sobrinha e cousin é primo ou prima. Então primo ou prima é um comum de dois gêneros. Então a gente pode usar ele pro masculino ou pro feminino, ele não mostra uma equivalência. E aqui a gente tem doctor and doctress. Isso poderia confundir algumas pessoas porque a gente tem esse sufixo aqui, s, que leva alguns substantivos pro feminino. Por exemplo, prince e princess. Tá vendo aqui? A gente acrescentou esse ESS e levou do masculino pro feminino. Só que doctor, gente, é só doctor pros dois sexos, tá? She is a doctor, he is a doctor. Então não tá mostrando uma equivalência aqui. Então, a opção que mostra esses substantivos de gêneros inerentes que tem essa separação é uncle and aunt, tio e tia. Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e que vocês tenham aprendido algo aqui hoje. Novamente, me desculpem se eu não estiver aparentando estar muito animado, é porque eu estou um pouco doente mesmo, então eu espero que vocês compreendam. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem seu like, considerem se inscrever nesse canal e vejo vocês numa próxima, galera. Eu desejo muito sucesso pra vocês e continuem firme na caminhada. Fiquem com Deus.